Bom dia a todos, desembargador José Jorge, desembargador Douglas Amorim, Bom dia. a doutora Lise Brandão. Fazia dia que ela não aparecia. Bom dia a todos. Bom dia aos advogados, doutor Taylor, que está aparecendo aqui, Taylor Croix. Bom dia a todos. Muito bem. Neste 16 de março de 2023, às 9h04, quinta-feira, eu, Luiz Gonzaga, presidente desta sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Maranhão, estou dando por aberta a quinta sessão ordinária deste ano. Cumprimentando aqui aos senhores desembargadores, José Jorge, Douglas Amorim, doutora Procuradora de Justiça, doutora Lise Brandão, os advogados presentes. Como sempre, iniciando a sessão, eu queria saber dos nobres desembargadores sobre a ata da sessão anterior. Sem objeção, senhor presidente. Sem objeção, então, está aprovada. Algum outro processo extra-pauta, desembargadores? Não temos esta pauta. Como não temos, nós vamos iniciar atendendo aos pedidos de preferências solicitadas pelos digníssimos advogados. Nós temos até um processo que está com fora estendido, não é, secretária? Não. Não é vista por desembargador Bogé. É. Ele já chegou e já está só ligando o computador. Já entrou. Então, eu acredito que, como ele já está entrando aqui, estou vendo já a sua foto, que vai iniciar por ele. Ou então, aqui, enquanto ele se prepara para a sessão, nós vamos dar preferência ao pedido do doutor advogado Taylor, que está presente aqui na sessão, né, Taylor? Pois não, excelência. Estamos aqui a pouco. Eu vou anunciar o processo. Desembargador Bogé está na sala, desembargador. Estou na sala. Vamos logo dar preferência, desembargador Bogé. Bom dia, desembargador Bogé. O senhor já está preparado para trouxe o processo? Já tem condições de julgar? Tenho. Então, muito bem. Então, diante disso, nós vamos dar preferência aqui ao desembargador Raimundo Bogé, para que ele, então, vá cuidar dos seus outros afazeres na Câmara a que pertence. Então, o processo a que se refere é um agravo interno na apelação civil, de número 081-09-14-10/2018. Aqui o agravante é a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís. E o agravado é Eduardo Cardoso Engenharia Limitada. Esse processo, adiado o julgamento a pedido de vista do desembargador Raimundo Moraes Bogé, após o voto do desembargador relator, o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo interno. Aguarda para se manifestar após o voto vista o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos. Então, como esse processo está com vista ao desembargador Raimundo Bogé, vou passar a palavra a ele para apresentar o seu voto. Obrigado. Bom dia a todos os colegas, advogados, a doutora Alice, a nossos secretários, nossos funcionários que permitem que a gente esteja aqui nesse momento trabalhando por videoconferência. Bom, como o desembargador já adiantou, só essa breve síntese, o desembargador acolheu, o desembargador relator, que é o desembargador Luiz Gonzaga, ele acolheu a apelação, originariamente, a sentença do juiz Douglas, que hoje é desembargador, na época ocupava a terceira vara civil, ele acolheu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença. Acolheu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e, em vista desse fato, extinguiu o processo com observação do mérito, né? A prescrição, inclusive na própria execução, é uma das causas de extinção da execução, é o cumprimento de sentença, que é o que nós estamos tratando aqui, de cumprimento de sentença. Bom,
Como o desembargador Luiz Gonzaga tinha decidido o processo monocraticamente, decidiu a apelação monocraticamente, a APAI, que era titular do cumprimento de sentença e também foi autora da ação de conhecimento, essa demandada chama-se Eduardo Cardoso Engenharia, é uma empresa de engenharia, não encontrou bens, etc. E, no fim, desse processo se prolongando lá na fase de cumprimento de sentença, é um breve apanhado. O desembargador Zé Jorge está ciente mais do que as outras partes, porque interessa a ele, e eu tenho essa consideração, porque ele esperou esse meu voto. Então, na fase de cumprimento de sentença, o processo ficou parado por 5 anos, de julho de 2013 a janeiro, alguma coisa, eu vou colocar aqui de 2018. Então, esse é o motivo do reconhecimento da prescrição, acolhendo uma exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença, evidentemente, intentada pelo executado, o desembargador, o juiz, à época, o juiz Douglas, hoje desembargador Douglas Ayrton, nosso amigo, declarou a prescrição, o desembargador acompanhou em agravo interno, como foi decisão monocrática, em agravo interno, a APAI ingressa e o agravo interno obedeceu, os trâmites legais, ampla defesa, contraditório. Em agravo interno, o Gonzaga modificou seu entendimento de decisão monocrática. Qual foi o entendimento de decisão monocrática? Acompanhar a sentença do juiz de base, acolhendo a prescrição também. Confirmou a sentença dizendo que estava prescrito, porque incidia ali o artigo 306, inciso 5, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, que é a prescrição de 3 anos. Foi essa a base da decisão monocrática e a parte ingressou com o agravo interno. Ali não se tratava de uma ação de cobrança, de ressarcimento, mas sim uma demanda objetivando indébito. Indébito, e, no caso do indébito, a prescrição, isso aqui também não se discute nestes autos, desembargador Luiz Gonzaga. No caso de repetição de indébito, a parte alegou, não, isso aqui é repetição de indébito no agravo interno, porque decorre de uma relação contratual havida com a empresa executada e, neste caso específico de repetição de débito, o prazo prescricional é de 10 anos. Não estou discutindo porque o STJ já tem entendimento formado e é o meu entendimento também. Nas hipóteses de repetição de indébito, a prescrição é 10 anos. Pedi vista dos autos, porque a minha dúvida realmente tentar meu voto, eu espanquei a dúvida, pelo menos pelo meu conhecimento, e nenhum de nós realmente é dono da razão, né? A jurisprudência vai para todo lado e o direito tem interpretações diferentes, mas, no meu entendimento, esse caso específico não se trata de repetição de indébito, não se trata de prescrição decenal, como entendeu o nosso nobre relator em sede de agravo interno. E agora, já colocado esses pontos, eu vou passar realmente a leitura do voto, que eu queria situar o desembargador Luiz Gonzaga, no meu ponto de vista, e situar também o desembargador José Jorge, que aguardou esse voto. Então, agora eu passo realmente a ler o voto. Depois desse esclarecimento, isso que eu achei necessário para ficar mais sedimentado o meu ponto de vista. Dos autos de origem, então, o magistrado Douglas Ayrton Ferreira Amorim, na época titular da 3ª Vara Civil da Comarca de São Luís, hoje integrando esse sodalício,
quando da sentença de julgamento de demanda, de rito comum, dada pela PAI, Associação dos Pais, tal, em face de Eduardo Cardoso Engenharia Limitada, bem definiu a pretensão da autora. E eu queria a atenção dos senhores sobre a pretensão da autora. Não é o nome que a pessoa dá. A ação não tem nome. A ação, constitucionalmente, é o direito da parte provocar o judiciário. Às vezes o advogado dá um nome, ação para construir cerca, ação para derrubar uma carroça, etc. Não existe isso, né? Existe a pretensão, a causa de pedir o pedido. É isso que existe na demanda. E por que eu estou saindo, desviando um pouco disso? É porque foi nomeado na demanda de conhecimento, na inicial da demanda de conhecimento, que seria uma demanda de indébito. Né? Deu o nome. O nome que a advogada da PAI deu foi de repetição de indébito. Mas, atendo-se à pretensão dela, a causa de pedir o pedido, está bem caracterizado, que se torna, é uma ação de ressarcimento, uma ação de cobrança. Leio aqui, inclusive, o trecho da sentença, para não entrar no processo, porque eu entrei ontem, me debrucei no processo integralmente, mas o trecho da sentença do Dr. Douglas, do nosso desembargador Douglas, é bem esclarecedora sobre esse ponto que eu estou colocando para o senhor. Diz o Dr. Douglas na sua sentença, extraindo dados do processo de conhecimento. Para nosso desembargador Douglas, à época juiz da terceira sigla. No tocante ao mérito, a autora pretende obter prestação jurisdicional de forma que o requerido seja condenado ao pagamento, na época, de R$ 35.807, valor esse atualizado à época, isso aqui são palavras dele, e que se refere ao montante pago pela autora para quitar débito do réu, aqui é essencial, quitar débito do réu junto ao INSS, o que impedia que a mesma efetuasse novos financiamentos junto ao Banco do Brasil. Isso aqui é o que a autora pediu na inicial, para dar supedâneo, sustentação ao seu pedido. Essa é a causa de pedido da autora que dá supedâneo ao seu pedido de ressarcimento, de valores. Certo? Então, ela quitou débitos da empresa. De onde veio esse... Aí está certo. Existia um contrato entre a empresa construtora e a PAI para a construção de determinada obra. Acabou a construção da obra, o contrato foi findo e a empresa deixou de pagar INSS dos empregados que trabalharam para ela, empresa, na obra. E a gente sabe que, nesse caso específico, existe uma solidariedade entre a pessoa dona da obra e a empresa que construiu. E aí, para explicar isso que o doutor Douglas falou muito bem, que eu vou repetir assim, da mesma coisa. O que aconteceu? Acabou o contrato, tudo certo, e a PAI tirar empréstimo no Banco do Brasil e não pôde tirar porque ela era devedora solidária, em débito do INSS. Não tinha nada a ver com o contrato de construção civil, foi feito entre as partes. A PAI. Mas só esclarecer, depois eu vou tocar nisso. A PAI, por conta própria, e ela diz isso na sua petição inicial. Ela diz isso. Não, aí eu, por conta própria, por esponte minha, eu fui lá e quitei o débito. Para tirar o empréstimo do Banco do Brasil. Sem pedir autorização para a outra, sem comunicar a parte, sem notificar, ela pegou e quitou o débito. E esse débito do INSS, que é da empresa, foi cobrado e entrou em fase de cumprimento de sentença. Bom, aí a parte, volta aqui para a leitura do voto. A parte dispositiva da sentença, assim definiu a controvérsia colocada nos autos, que é essa que eu coloquei para os senhores. Isto posto, é a parte dispositiva da sentença do doutor Douglas. Isto posto, julgo procedente a ação
condenando o réu, que é Eduardo Cardoso, essa empresa, o réu, a autora, o valor de R$ 35.807, devidamente corrigidos, papapá. Bom, parte dispositiva da sentença, condenou a ressarcir. Eu vou prosseguir agora com minhas palavras no voto. A parte autora da ação de conhecimento, agora exequente, como se verifica dos trechos da sentença antes transcritos e consta dos autos, pretendeu, com a demanda, se ressarcir de valores que pagou referente a débito junto ao INSS, cuja liquidação era de obrigação da empresa ré. Assim, tendo a entidade autora, hoje exequente, que dado o débito de obrigação da ré, tem direito ao reembolso do valor que pagou, bem como definido pelo então juiz da terceira vara civil. Essa situação, senhores, esse direito material que foi esse direito material que passou a existir entre as partes, ele encontra guarida, ele encontra amparo na nossa lei material, no nosso Código Civil, no artigo 305 do Código Civil. Diz o artigo 305 do Código Civil, abro aspas para citar o artigo, o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome, que é o caso dos autos, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor, que aqui o direito do credor seria o INSS, né? Que era o credor da construtora, não era o credor da APAE. É importante essa leitura que eu vou fazer para os senhores, de um trecho de uma doutrina que aborda bem essa matéria do 305. Sobre o assunto, ou seja, sobre o que diz o Código Civil, o artigo 305, quantifica Paulo Lobo, na obra Direito Civil, Obrigações, 8ª edição, São Paulo, Saraiva, 2020, volume 2, página 195. Diz o Paulo Lobo, o terceiro não interessado pode adimplir em seu próprio nome, mas não terá subrogação nos direitos do credor, que é o INSS. Aí vem essa parte lapidar que vai comungar com o que a sentença fez. O papai, é interessado na satisfação da dívida por alguma razão pessoal, não contratual, por alguma razão pessoal, mas não em liberar o devedor, ante o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, pode pleitear o reembolso do que despendeu ao devedor, se este não se opôs ao adimplemento, mas não terá ações que teria o credor, em virtude da ausência de subrogação. E eu fecho aspas da citação aqui essa citação que eu fiz da obra do Paulo. Outra banda, a tese abraçada pelo relator no agravo interno, pelo relator, não encontra guarida nos elementos dos autos. Haja vista que não se discute no processo a relação contratual existente entre as partes, pretérita, já estava encerrado. Como já havia observado neste voto, a agravante do agravo interno, na realidade, efetuou por sua conta e risco o pagamento de valores devidos ao INSS pelo executado, aqui agravado, e pela ação de conhecimento que amparou o cumprimento da sentença, objetivou o ressarcimento desses valores. É a própria autora, hoje exequente, que afirma isso nos autos, quando esclarece que, isso aqui ela diz, por sua própria conta, quitou débitos do executado junto ao INSS, a fim de conseguir financiamento junto ao Banco do Brasil. Então, cadê o contrato de construção aqui? Cadê onde está ele? Para, possivelmente, com uma ilação, chegasse a dizer que se trata de repetição de débito,
a subir o prazo decenal de 3 para 10 anos. Bom, seguindo adiante, eu fiz uma breve abordagem sobre a repetição do indébito. Prossigo eu. Portanto, a pretensão ressarcitória da autora, contida da inicial, não pode ser confundida com repetição de indébito, nome informal que se dá ao direito e à ação que objetiva a devolução de valores cobrados indevidamente de uma pessoa, seja ela natural ou jurídica. Aqui não há valor nenhum cobrado indevidamente pela construtora e, pai, nada disso. Ademais, para o ajuizamento da demanda, que envolve a pretensão à repetição, desculpe aqui. Ademais, para ajuizamento da demanda que envolva a pretensão à repetição de indébito, devem estar presentes 3 requisitos essenciais. 1, existência de uma prestação indevida. Não é o caso. Nesse contrato não tinha prestação indevida. A autora pagou, ele fez a construção, essa era outra dívida da construtora com o INSS, que ela pagou e está tentando se ressarcir com muita justeza. Bom, primeiro requisito, existência de uma prestação indevida. Não ocorre nos autos. Ocorrência de efetivo pagamento. Lógico que a doutrina discutia, é indevido o que ele está me cobrando, mas se eu não paguei, eu não posso entrar com repetição de débito. Repetição de débito só vai ter direito se eu efetivamente pagar aquela prestação indevida. Isso aqui também não está nos autos, dissociado da discussão dos autos. E terceiro, inexistência de dívida entre as partes. Evidentemente, se as partes tiverem dívidas mútuas, elas podem se compensar. Então, nada disso está nos autos. Prossiga agora, de novo, entrando na lei civil. O Código Civil, por sua vez, abriga 2 possibilidades da intitulada ação de repetição de indébito, denominação utilizada pela parte autora na inicial da fase de conhecimento. E elas são encontradas em 2 dispositivos, esse direito que poderia embasar a denominada ação de repetição de indébito. Uma está no artigo 876, 876 do Código Civil, que diz o seguinte: todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. Obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprir a condição. O artigo 87. O outro local em que pode se embasar uma repetição de indébito está no artigo 940. Então, nós vimos aí que 876 nada tem a ver com a questão debatida nos autos. E o 940, que é o dispositivo do Código Civil que embasa uma ação de repetição de débito. Artigo 940, leia o artigo. Aquele que demandar por dívida já paga no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que lhe for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro que houver cobrado, que é aquela repetição em dobro, repetição do indébito em dobro, que nós estamos já, eu, pelo menos, careca de decidir isso em relação aos bancos, que fazem empréstimo consignado falso, fraudulento, etc. Aqui é um caso típico da repetição de débito, porque nós condenamos em dobro quando não existe contrato, não existe depósito, etc. Ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Bom, senhores, então, esses são os 2 casos que poderiam embasar no direito material essa denominada pela autora repetição de débito, que pela sua pretensão não é. Prossigo eu agora. Logo, segundo o meu entendimento, o pedido e a causa de pedir colocados na inicial da demanda de conhecimento não servem para embasar a denominada ação de repetição de indébito, por ausência dos requisitos exigidos na lei civil, razão pela qual, afastada a prescrição decenal reconhecida no voto do relator, por ocasião do julgamento do agravo interno. Veja bem, eu não estou teimando com o nosso amigo Luiz Gonzaga, que, no caso de contratação, que tiver repetição de débito, é decenal. O que eu estou dizendo é que não houve esse tipo, a cobrança não se baseia em contrato. Não se baseia em contrato.
Ainda de acordo com o contido na exordial da fase de conhecimento, pelo que acima já exposto, a pretensão da autora se enquadra como ressarcimento sem causa. Na verdade, não vai nem para a responsabilidade civil, que é do item 5. Aqui, o Código Civil, o Código Civil, textualmente, no seu artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4, não o 5º, trata exatamente da matéria debatida nesses autos, qual seja, ressarcimento de enriquecimento sem causa. Foi o que ela fez. Ela pagou uma dívida junto ao INSS, que era da construtora, então a construtora teve enriquecimento sem causa. Então, ela está cobrando, e ela tinha um interesse, mas não um interesse que estava pautado no contrato. Ela tinha interesse de tirar um empréstimo no Banco do Brasil, que não tinha nada a ver com o que foi contratado, e estava sendo impedida pela essa dívida da construtora com o INSS. Então, é isso. Então, aqui a hipótese é essa. E o prazo prescricional é de ressarcimento por enriquecimento sem causa, que se enquadra no artigo 3º, 206, inciso 4. Certo? Então, o prazo prescricional seria de 3 anos. Os autos, aí só seguindo, permaneceram... bom, passando aqui a fixar os 3 anos, isso aqui não vou de encontro ao que ele já disse na apelação, não. Na apelação, ele diz tudo isso aqui, que eu só vou repetir, porque está trabalhando parte dos autos. Fixado esse meu entendimento, que é de 3 anos a prescrição, que aqui se trata de ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa, fixado esse meu entendimento, aqui tem o ID no processo, em 30 de julho de 2013, foi determinada a intimação da exequente para indicação de bens em razão da insuficiente numerados em contas vinculadas ao CPF e CNJ executados. Isso aqui está de acordo com o que o Luiz disse na apelação. Eu estou totalmente de acordo na apelação, só tirando qual inciso que fixa o direito material, que para mim, inciso 4, lá na apelação, foi inciso 5, no julgamento monocrático dele. Os autos, então, permaneceram paralisados. Veja bem, julho de 2013, os autos permaneceram paralisados sem qualquer iniciativa da parte exequente até 20 de abril de 2018. Então, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, né? 5 anos. E os autos, então, permaneceram paralisados sem a iniciativa da parte exequente até 20 de abril de 2018, quando ela requereu o desarquivamento da execução definitiva da sentença, o cumprimento de sentença, já agora tratado pela época como cumprimento de sentença em face do CPC de 2015. No caso, a parte exequente, ora recorrente, quedou-se inerte, sem dar andamento processual à execução, a partir de julho de 2013, manifestando-se nos autos, solicitando seu desarquivamento e penhora de valores da parte executada somente em 20 de abril de 2018. Quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional. O termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento já sufragado e remansoso do STJ, corresponde 1 ano após essa data, isto é, em julho de 2014, porque o CNJ, o STJ entendeu que, paralisado o processo, conta-se 1 ano. Aí, depois desse 1 ano de paralisação, sem qualquer intervenção da parte, aí sim, independentemente de intimação, isso também é questão, não precisa intimar. Os autos permaneceram paralisados 1 ano. A partir desse 1 ano de paralisação, começa a contar a prescrição. Então, aqui no caso, em julho de 2013 e em julho de 2014, seguindo as diretrizes do STJ, começou a correr o prazo prescricional de 3 anos, no meu entendimento. Assim, o prazo prescricional encerrou-se em julho de 2017. Então, a autora só compareceu à exequente em 2018, como já relatei antes. Então, diante disso, compreendo que a pretensão executiva da agravante encontra-se fulminada pela prescrição, com base no artigo 206, parágrafo 3º, item 4, que é de enriquecimento sem causa do Código de Processo Civil. Ante o exposto, divergindo do relator,
Voto pela manutenção da decisão monocrática proferida em sede de apelação, modificando-a somente no que diz respeito ao inciso, que fica alterado do inciso 5 para o inciso 4. É esse meu voto exaustivo, mas eu tinha de exarar. Pois não? Bem, muito obrigado. O desembargador Zé Jorge entendeu bem com a palavra, por favor. O voto do desembargador Raimundo Bogé, que eu cumprimento, também cumprimento Vossa Excelência, o desembargador Douglas, a doutora Alice Brandão, o doutor Vitor Cardoso, a nossa secretária da Sexta Câmara, Patrícia. O voto foi exaustivo, mas foi bem esclarecedor, né? Porque eu tinha algumas dúvidas e a didática aí do professor Bogé facilitou muito o meu entendimento, ao proferir meu voto. Ou seja, ficou bem claro que houve realmente uma prescrição intercorrente. E, baseado nisso, o prazo baseado de que não se trata de um indébito, embora a parte tenha denominado a ação como repetição de débito, mas ficou bem claro que não se trata disso. E, em razão disso, eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar, nesse caso, a divergência do desembargador Bogé. Bem, eu entendo um pouco diferente, até porque a APAE é uma entidade sem fins lucrativos, que tem muita precisão, e essa empresa aí, devendo quase R$500 mil, vai deixar de pagar a APAE. Por isso, eu vou manter meu voto e, diante disso, né, secretária, você deverá fazer um sorteio para o fórum estendido. Luiz Gonzaga, Patrícia. Eu comungo inteiramente com o senhor. Isso me causou um constrangimento, tanto que eu estudei exaustivamente isso, para ver se eu podia apoiar a PAI nessa. É um absurdo isso, mas, infelizmente, nós não podemos chamar para o judiciário e para cada um de nós que são integrantes dessa Câmara a desídia da advogada. Quem foi desidioso com a PAI foi a advogada que deixou o processo paralisado 5 anos. Então, essa responsabilidade, e eu sei como é grande o seu coração. Eu pensei, gente, a PAI é uma atividade que a PAI exerce no Brasil todo, é exemplar. Eu tenho amigos que usam a PAI. Então, eu acho infelizmente, meu voto... Essa empresa, eu acho que não pode se beneficiar por isso, ela deixa de pagar a Previdência, a PAI, para poder continuar na sua atividade, paga, entra com ação de cobrança contra a empresa não paga. Rapaz, isso é um absurdo. Então, é por isso que eu estou pedindo à Patrícia que faça aí o sorteio dos membros que comporão o fórum estendido. Desembargador Antônio José Vieira Filho. Desembargador José... Doutora, eu queria só uma colocação, presidente. Se trata de agravo interno, não cabe quórum estendido. A votação é 2-1. Agravo interno. Maioria, por maioria. Por maioria. No caso aqui, realmente eu enganei. Eu estava pensando de ser apelação. Estava confundindo com apelação comum. É um agravo interno. Não é isso? Isso, senhor. Então, diante disso, é verdade. Então, por votação, por maioria de votos, foi negado cumprimento ao agravo interno. Certo? Os termos do voto do desembargador Raimundo Bogé, que ele lavrará o acordo. Certo, desembargador Bogé? Muito obrigado, então. Tá certo? A verdade, agravo interno. Então, eu agradeço a paciência de todos, agradeço ao doutor Luiz Gonzaga, e a doutora Jorge, um abraço aos advogados presentes, ao nosso secretário, à procuradora, um abraço, eu me despeço aqui saudoso, já esperando a próxima convocação. Um abraço, saúde e paz a todos. Foi um prazer. Obrigado também, presidente, senhores desembargadores, obrigado pela participação aqui. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tudo bem, então, dando continuidade à nossa sessão, eu vou aqui dar prioridade agora aos pedidos de preferência. E eu estou verificando que daqui já há algum tempo o advogado Taylor Croix Júnior, que é o primeiro aqui, é o 5º processo da nossa pauta de hoje, da relatoria do desembargador José Jorge. Eu vou anunciar
é o processo de número 027-654-23/2011. O apelante é WO Engenharia Limitada, o advogado é Yuri Monteiro, o apelado é a Construtora e Serviços Gêmeos Limitada, o advogado é Dr. Taylor Frois Júnior, o parecer da Procuradoria do Dr. Eduardo Daniel é pelo conhecimento sem interesse quanto ao mérito. A doutora Lise Brandão deverá estar confirmando esse parecer, não é? Sim, Excelência, parecer mantido. Muito bem, muito obrigado, doutor. Então, diante disso, eu passo a palavra aqui ao relator, desembargador José Jorge Figueiredo dos Santos. Bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente, eu quero manifestar uma petição do advogado que pediu que o processo fosse retirado de pauta por entender que aqui seria um caso de julgamento monocrático pelo não conhecimento do recurso, mas eu vejo que se trata de uma apelação civil, uma ação de execução, e o recurso utilizado pela parte realmente é apelação e não agravo de instrumento. Por isso que eu vou manter o processo para julgamento. E também eu tenho uma outra notícia a dar para advogados, o doutor Taylor Frois, né, que é advogado da apelada, que eu tenho a impressão que Vossa Excelência não vai precisar sustentar, porque o meu voto está pelo desprovimento do apelo. Então, eu peço aos colegas que me permitam ler apenas a ementa do meu voto. Não, é vontade. Muito obrigado, vereador Gonzaga. Então, estou dizendo aqui no voto: embargo de execução, sentença improcedente, título de crédito, nulidades não verificadas, boletim acompanhado de protesto por falta de pagamento, validade, requisitos formais dispensados em decorrência da validade do título eletrônico ou mesmo virtual. Compulsão dos autos, constato que o cerne da controvérsia reside em avaliar a regularidade ou não dos títulos de crédito que subsidiaram a ação de execução manejada pela embargada, ora apelada em desfavor da embargante, ora apelante. A discussão posta nos autos diz respeito a apenas a nulidades por ausência de requisitos formais do título de crédito, que há muito já vêm sendo superadas pela presença e validade dos títulos de crédito eletrônicos, tais como os boletos bancários, conforme o entendimento que tem se firmado no STJ. Desse modo, não se verifica nenhuma nulidade no título de crédito, boletos bancários, se é acompanhado do protesto por falta de pagamento, como um caso, e da nota fiscal. Recurso desprovido. É como eu voto, senhor presidente. Não, desembargador Douglas Amorim, acompanha o relator? Eu acompanho o relator. Eu também estou acompanhando, por isso, por votação unânime, foi negado para argumentar o recurso. Certo? Excelências, muito obrigado. Diante da brilhante resolução do caso, fica dispensada a sustentação. Aproveito só para pedir desculpas à Câmara, especialmente ao gabinete do desembargador relator, por esse peticionamento às vésperas da sessão, e que realmente só me deparei com essa situação já quando tomei o processo para a elaboração de memoriais. Saúdo a todos, desejo-lhes um excelente dia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Taylor. Até a próxima. Prosseguindo, é o 9º processo da pauta, que é um pedido de sustentação também, é da relatoria também do desembargador José Jorge, é o processo de apelação de número 080-1100-84/2018. Aqui o apelante é Alexandre Mendes, advogado é Gercílio Macedo, o apelado é o Banco Itaú, que está aqui escrito para sustentar por parte do apelado o doutor Yuri Lemos Correia.
Por parte do Banco Itaú, né, senhor presidente? Por parte do Banco Itaú. E o doutor Yuri está até presente, não é, doutor Yuri? O senhor está advogando... Bom dia, excelência. Presente. Pois não. Então, com a palavra, o relator, desembargador José Jorge. Obrigado, desembargador Luiz Gonzaga. Aqui, da mesma forma, eu vou adiantar aqui que o meu voto está... O parecer foi só pelo conhecimento, né? Está mantido, né, doutora Lice? Está mantido, sim, excelência. Muito obrigado. Então, o meu voto está no sentido do desprovimento do apelo. E como quem está inscrito é pelo apelado, né, eu creio que não vai haver necessidade também de sustentação. Eu estou dizendo aqui também, senhor presidente, desembargador Douglas, apelação civil, sentença improcedente, empréstimo consignado, aposentado em INSS, IRDS 53983, contrato assinado a rogo, subscrito por 2 testemunhas, demonstrativo da operação, TED, comprovação da regularidade da contratação, ônus cumprido pelo banco, apelo desprovido. Pois não. Desprovendo o apelo. Desembargador Douglas. De acordo com o relator. Está acompanhando o relator, eu também estou acompanhando o relator. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao apelo. Agradeço. Doutor Yuri, muito obrigado pela sua participação. Até mais. Eu que agradeço. O próximo processo de pedido de preferência é o 7º da pauta, também da relatoria do desembargador José Jorge, que é a apelação de número. Apelação de número 084-3847-31, 2021. O apelante é Reinaldo Serra de Souza. O apelado é Banco PAN, S.A. Aqui está escrito para falar pelo Banco PAN, que é o apelado, o doutor Damião Júnior Pereira Bonifácio, que eu estou vendo também presente à sessão. O doutor Damião Bonifácio está inscrito para sustentar pelo apelado, no caso, o Banco PAN. O relator é o desembargador José Jorge e o parecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Mantido o parecer. Muito obrigado, doutora. Com a palavra, o desembargador relator, José Jorge Figueiredo dos Anjos. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui também, como vai haver sustentação por parte do apelado, e o meu voto não coincide, eu vou fazer um rápido resumo aqui a título de relatório, que a apelação interposta por Reinaldo Serra de Souza, visando a reforma da sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara da Comarca de São Luís, que nos autos da ação de declaração de quitação de dívida com indenização por danos morais, proposta em face do banco, julgou improcedente os pedidos autorais. Alega a parte apelante suas razões recursais, em suma, que a sentença não merece prosperar, arguindo a irregularidade do empréstimo questionado nestes autos, tendo em vista que não tinha conhecimento de como funcionaria o negócio jurídico. Aqui é aqueles casos de empréstimo consignado por cartão de crédito, que a nossa Câmara já tem dado decisões mais ou menos uníssonas, sempre no mesmo sentido. A parte aqui que apela, né, que foi o senhor Reinaldo, ela invoca a nulidade do contrato, bem como ofensa aos direitos extrapatrimoniais, e por isso faz jus à indenização por danos morais, restituição e dobro dos valores descontados indevidamente, a maior do que foi contratado. Em suma, o relatório, senhor presidente. Então, o senhor está negando provimento, não é isso? Não, eu não preferi o voto, porque vai haver sustentação oral ainda por parte do apelado. Está certo. Por não. Então, diante desse relatório, eu estou dando a palavra ao advogado doutor Damião para sustentar pela parte agravada. Muito obrigado. Muito obrigado, excelências. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, na luz presença
do relator, servidores da Justiça, demais colegas, meus cumprimentos. Excelência, eu não me alongarei, já é uma matéria muito conhecida, como dito, e me atentarei aos fatos principais. Bom, em 29/10/2018, a parte autora ela firmou a contratação desse cartão de crédito consignado com, perdão, todas as informações evidentes do modelo do contrato e do produto que estava sendo adquirido. E em análise ao histórico de utilização desse cartão, excelências, em 1/11/2018, a mesma parte autora ela solicitou um telesaque à vista no valor de R$ 3.165. E esse valor foi devidamente transferido para uma conta de titularidade da parte autora junto ao Banco Itaú. E esse comprovante dessa transferência consta também nos autos, né? Já em um momento posterior, excelências, em 27/4/2020, a parte autora ela entrou em contato com o Banco Pan e ela fez uma solicitação de um saque complementar relacionado a esse cartão originário. E aí, nessa ocasião, foi gerada uma nova proposta de cartão, né? Como vastamente foi evidenciado nos autos, excelência, o autor ele tinha a ciência prévia do produto ofertado, do qual não se extrai nenhum vício. Isso porque deve ser observado que o cartão de crédito também foi utilizado para a realização de compras no comércio local, né? E após a aplicação da senha individual, ou seja, a parte autora ela se utilizou desse cartão, se dirigiu a comércios, enfim, para realizar compras de praxe, com a utilização de senha, pessoalmente, não foram compras online. Portanto, a tese de que a parte autora foi oferecido um empréstimo consignado é totalmente infundada, tendo em vista a existência do cartão e de compras e a utilização durante vários anos. Não foi um lapso temporal de poucos dias, né? Foi utilizado durante muito tempo a função do crédito do cartão e bem como o telesaque à vista do produto cartão de crédito. Também não deve prosperar a questão dela solicitar a repetição em dobro, uma vez que não restou caracterizado a má-fé do banco durante essa contratação, que é um requisito para que pudesse ocorrer isso, né? E também não foi caracterizado nenhum dano moral, tendo em vista que o banco somente efetuou as cobranças dentro dos moldes do contrato que foi firmado entre as partes, sem a incidência de qualquer vício. Então, diante disso, excelências, espera-se pelo não provimento deste recurso. Muito obrigado. Pois não, muito obrigado, doutor Damião. Retorno a palavra ao desembargador José Jorge. Também agradeço a participação do advogado. Estou dizendo aqui no meu voto, senhor presidente, como nós já costumamos fazer aqui na nossa Câmara, eu estou dizendo que houve aqui por parte do banco o descumprimento do dever de informação, já que a modalidade de empréstimo feita pelo banco foi diversa da efetivamente solicitada pelo requerente. Mas, nesses casos, como houve má-fé de você fazer um contrato, caso haja algum saldo a seu favor, a restituição deve ser em dobro, sem o dano moral. E eu estou dizendo assim, na parte positiva, dou parcial provimento ao apelo para cancelar o cartão de crédito, bem como declarar a quitação do contrato de empréstimo consignado contratado em 36 parcelas fixas e, havendo saldo a partir da 37ª, este deve ser restituído em dobro, a ser por liquidação de sentença, sem danos morais, custas pro rata do percentual de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca. Mas como estou votando, não sei se Vossa Excelência entendeu. Eu entendi. O desembargador Douglas está acompanhando o relator? Eu entendi, sim. Eu acompanho o relator. Tudo bem. Eu também estou acompanhando o relator. Então, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Damião. Muito obrigado, excelências. Um bom dia, uma boa sessão. Obrigado. Obrigado. Esse foi o último processo, aliás, da nossa pauta, com pedido de preferência. Então, vamos voltar à pauta normal. E o próximo a ser anunciado é o segundo da pauta, da minha relatoria, que é um agravo interno de número
080-1264-13-2021. Agravante Equatorial Distribuidora de Energia. Agravados tem Ananda da Silva Brandão e outros 29 consumidores da energia. O relator é Luiz Gonzaga, é um agravo interno, que eu vou fazer um resumo da seguinte maneira. Aqui são 30 consumidores de energia, lá residentes no povoado Mata Pasto, município de Nova Olinda. São vários povoados, Mata Pasto, Vamos Vendo, Buritizinho e Subestação, todos do município de Paraibano. Sim, todos do município de Paraibano. Nova Olinda é um dos povoados também do município de Paraibano. Então, aqui são 30 pessoas que ajuizaram uma ação contra a Equatorial de Energia, porque, por queda de uma árvore lá no caminho, rebentou a rede elétrica e a Equatorial, apesar de solicitada para repor a energia, durante 11 dias, esses 30 consumidores, passaram 8 dias sem energia elétrica, o que realmente causou sério problema e prejuízos a esses 30 consumidores. Por isso foi que o juiz lá condenou, no caso a SEMAR Equatorial, a indenizar cada um dos 30 num dano de R$2.000. Então, condenou em R$2.000 a cada um dos 30, que dá, no caso, R$60.000 no coletivo. Eu entendi monocraticamente que estava de acordo, porque realmente eles tiveram 8 dias sem a energia. A empresa demorou muito para corrigir o problema, e por isso eu tive, monocraticamente, mantendo essa decisão de R$2.000 para cada um. E aí, dessa decisão monocrática que está vindo esse agravo interno, e eu aqui continuo entendendo que deve ser negado provimento a esse agravo interno para manter aquela decisão do juiz, que, entendendo a situação de cada um, ele condenou da forma como já está explicado. É assim que é meu voto, desprovendo o agravo interno. Com a palavra, o desembargador Douglas Amorim. Concordo com o relator. Desembargador José Desembargador Gonzaga, realmente seu voto está prudente, o valor está razoável, né, proporcional. Também vou acompanhar. Tudo bem. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo interno. O próximo é o terceiro da nossa pauta, é outro agravo interno, também, agora o de número 080-1727-89, 2017. Neste caso, agrava internamente o consumidor Lindenberg Nunes Pereira. O agravado é a Equatorial de Energia. Neste caso aqui, senhores, é o seguinte. Esse senhor Lindenberg ajuizou essa ação alegando que, durante uma tempestade que houve lá no lugar dele, houve uma oscilação de energia e ele teve queimado um aparelho de internet. Esse aparelho queimou. Então, diante desse prejuízo, ele entrou com essa ação contra no caso, a SEMAR na época, hoje é Equatorial. O juiz, apreciando esse pedido dele, acabou condenando a Equatorial a indenizar materialmente o aparelho, ou seja, condenou a SEMAR, a Equatorial, a pagar R$1.100 pelo dano causado ao aparelho de internet. Mas o senhor Lindenberg
não satisfeito, recorre dessa decisão porque ele queria também um dano moral. E é por isso que foi aqui o recurso. O juiz entendeu que... Aí ele pedia, para comprovar que houve um dano moral, ele pediu ao juiz que ouvisse umas testemunhas que ele arrolava. O juiz entendeu que bastava o dano material e que o dano moral não cabia, e por isso ele não via necessidade de ouvir testemunha para fazer essa prova. Aí é que é o recurso do senhor Lindenberg, entendendo que o juiz suprimiu uma prova que ele protestava por ela. Por isso, tá. Eu aqui, monocraticamente, entendi que o juiz tinha todo o direito de apreciar as provas já produzidas, e por isso eu estou mantendo a decisão do juiz, que julgou improcedente o dano moral e deixou de colher essa prova testemunhal, mantendo, portanto, o meu voto monocrático, que negou provimento a essa apelação do senhor Lindenberg. E é assim que eu estou votando. Eu acho que todos entenderam, né? Doutor Douglas Amorim. De acordo, entendi sim. Também acompanho o relator, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou vendo aqui na nossa tela, lá da doutora Patrícia, acho que é o nosso presidente, né? Deve estar... Eu mesmo. Eu vim aqui. Bom dia, desembargador Zé Jorge, desembargador Luiz Gonzaga, desembargador Douglas, doutora Lise. Eu vim aqui para dar um abraço nos amigos, pensando que fosse encontrá-los aqui presencialmente. O presidente está dando uma chamada, hein? Não. É a vontade de encontrá-los aqui presencialmente mesmo. Eu queria dizer ao presidente Paulo Velta, que nos honra com a sua participação nesta sessão de hoje, a nossa 6ª Câmara C, que é um prazerzão recebê-lo. E que há poucos minutos a Câmara decidiu que, a partir da próxima sessão, será presencial. Né? Exatamente. A chamada foi até oportuna também, não é? Maravilha, é muito importante a gente ter os colegas aqui trabalhando. Eu estava atento aí à leitura do voto, elogiando o trabalho da Câmara. O desembargador Luiz Gonzaga, como sempre, um voto muito claro, fácil da gente entender. Vai ser uma alegria reencontrá-los e abraçá-los aqui presencialmente. Muito obrigado. Parabéns, bom trabalho aí para todos os colegas, viu? Um abraço. Obrigado, presidente. Um abraço. Eu, inclusive, estou aqui no gabinete do tribunal. Certo? Doutor Velta. Um abraço, amigos. Tá bem, muito obrigado. Aquele abraço. Foi um prazer. Muito bem. Então, dando continuidade. Olha essa chamada aí, está vendo? O desembargador Douglas, o desembargador Zé Jorge. Nós decidimos antes. Foi. Tá bom. Então, aqui foi negado provimento a esse recurso por unanimidade. O próximo é o quarto da pauta, agora a relatoria do desembargador José Jorge, é a apelação de número 081-6980-83-2018. Aqui o apelante é Marlúcia Silva da Costa e o apelado é Equatorial de Energia Elétrica. Por isso, eu estou aqui. O parecer é só pelo conhecimento também. Eu estou dando aqui a palavra, concedendo a palavra ao desembargador José Jorge, que é o relator do processo. Muito obrigado, desembargador Gonzaga. Aqui é fornecimento de energia. O medidor foi adulterado, irregularidade na medição do consumo, irregularidade no procedimento de apuração, emissão do TOI na presença do consumidor, fotos do medidor com irregularidades, perícia técnica realizada, notificação do consumidor para a defesa, responsabilidade civil afastada, sentença mantida, apelo desprovido. Ficou claro, a Equatorial aqui utilizou todos os mecanismos previstos na lei e por isso que eu estou mantendo a sentença do juiz, que condenou a parte em pagar realmente o que ela desviou de energia. É como eu voto, senhor presidente. E o parecer da Procuradoria é só pelo conhecimento. Conhecimento, sim.
Eu acompanho o relator. Desembargador Gonzaga, está desligado o seu áudio. Muito bem, obrigado. É porque apareceu aqui uma secretária para me importunar, eu tive que desligar. Mas, bem, o desembargador Douglas está acompanhando, eu também estou acompanhando o relator, então, por votação unânime, foi negado provimento do recurso, não é isso? Desprovido? Isso, senhor presidente. Exatamente. Muito bem. Continuando, o sexto da pauta é a apelação de número 082, 080, 89/51, 2017. Aqui, o primeiro apelante é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, a CACI, e o segundo apelante é José William Câmara Ribeiro. E eles são, respectivamente, os apelados. O desembargador José Jorge é o relator e o parecer é pelo acolhimento da preliminar arguída na segunda apelação e, de ofício, requerer anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida uma nova decisão. Assim, é o parecer da douta procuradora, doutora Lise Brandão, que, aliás, está aqui presente. Senhor Confirmado presidente, o parecer está mantido, né, doutora Lise? Está mantido. Senhor presidente, o meu voto está exatamente de acordo com o parecer. Eu estou conhecendo os apelos, negando provimento ao primeiro e dando parcial provimento ao segundo, para reconhecendo o erro improcedendo, decorrendo de julgamento citra petita, anular o comando sentencial, determinando abaixo dos autos a juízo de origem, para que seja proferida nova sentença nos termos da fundamentação supra. Muito bem. De acordo com o parecer. Está vendo, desembargador, doutora Liz? Está tudo bem. Então, o desembargador Douglas também está acompanhando, não é, desembargador? Eu estou acompanhando o relator. E eu também, devido a isso, a unanimidade foi acompanhado o voto do relator do desembargador José Jorge, pelo acolhimento da preliminar arguída na segunda apelação. E de ofício requerer a anulação da sentença, cortando os autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão. Certo? Exato. Temos o voto do relator. O último processo da nossa pauta de hoje é o 8º, é uma apelação de número 080-21-10-51. O apelante aqui é Maria do Socorro Terra. O apelado é o Banco Bradesco S.A. O parecer, neste caso, é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Mantido, doutora Lise? Mantido, excelência. Muito bem. Diante disso, eu, então, passo a palavra ao desembargador José Jorge, relator. Caríssimos colegas, aqui a sentença foi improcedente, empréstimo consignado, aposentada do INSS, estou utilizando aqui o ERDR 53983, contrato válido, disponibilização do numerário, refinanciamento, ônus cumprido pelo banco, apelo desprovido, senhor presidente. Muito bem. O desembargador Douglas está acompanhando? Acompanho o relator. Eu também acompanho, por votação unânime, foi negado provimento ao apelo. Os desembargadores têm mais algum outro assunto a tratar? Não, senhor presidente. Muito obrigado aí pela condução dos trabalhos. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço também a participação da doutora Lise Brandão. Eu agradeço também.